Então vamos lá, gente, oficialmente, né? Boa noite a todos e todas. Vocês estão reparando, hoje a turma um pouco mais movimentada, mas é pela questão de estarmos acolhendo colegas que frequentam a turma do professor Lucas, tá? O professor Lucas, formador da turma, eu não lembro agora, eu recebi a enumeração da turma, mas hoje vocês serão turma B. Então, quero dar as boas-vindas para vocês também, porque ele está numa condição de saúde, né? Passaria por uma cirurgia, acho que ele quebrou, se eu não estou enganada, o pulso, eu não tenho tanta certeza assim, gente, então aguardo informações oficiais. Não sei se a tutora, ela repassou algo nesse sentido. Então, sejam bem-vindos aqui, né, à nossa turma B, a qual hoje vocês ficarão, né, durante essa formação. Então, eu imagino que a gente ficará em torno de 30 pessoas, né? Então, hoje vai ficar algo um pouco mais tumultuado. Não vou relembrar agora, né, nominalmente, inclusive, a quais turmas vocês correspondem. Eu tenho também cursistas que são de outras turmas, né, que estão aqui também antepondo, né, a formação que seria amanhã à tarde ou hoje às 20 horas, que são as turmas que eu também atendo. Então, quero dar as boas-vindas a todos e todas, tá? Hoje é um tema bem tranquilo, inclusive, entre aspas, né? Eu queria dizer, mas todos os cursistas do Paraná que fazem, né, a formação estarão trabalhando a mesma temática. Eu comentei isso no encontro passado, nesta semana e na 9ª semana, né, dos 10 encontros que nós teremos. Então, independente de qual tema, né, os professores estejam inscritos, o roteiro será o mesmo, porque nós discutiremos hoje o SAEB e a recomposição de aprendizagem. Então, eu sei que nem todos trabalham aqui com a 3ª série ou o 9º ano, mas hoje será a temática que discutiremos, ok? Não sei se entraram todos, eu fui me adiantando aqui alguns pontos. Tá, então eu sou a professora Wanda, né, me apresentando aqui para os cursistas que fazem parte da turma do professor Lucas, e estarei aqui com vocês, né, não sei por quanto tempo, né, vocês participarão nas turmas, né, tanto da minha ou do professor Lucimar, que estamos colaborando com o professor, enquanto ele passa, né, por um processo ali de tratamento de saúde. Nosso roteiro 2 traz, então, esses caminhos, né, que a gente vai poder discutir para reduzir as defasagens e também, além de reduzir as defasagens, desenvolver habilidades, né, voltadas à recomposição e ao SAEP. Lembrando, né, que vocês estarem presentes aqui é muito importante, além de estarem presentes, o quanto é importante vocês também participarem. Eu sei que hoje a turma estará bem maior, então a participação hoje fica um pouco limitada, mas teremos sim momentos em que vocês estarão em grupos, tá? Noemi, acho que o teu microfone está aberto. Não sei se eu pronunciei seu nome correto, Noemi ou Noemia, acho que foi, pronunciei certo, né? Sim, Silvia, beleza, eu vou anotar aqui, depois, quando finaliza a reunião, sai um relatório, até para eu registrar as frequências dos meus cursistas que estão de outra turma, quanto dos, né, os do professor Lucas. Então, conforme vocês sabem, né, a presença de vocês é confirmada também pela câmera ligada, por isso eu sempre peço a gentileza que, caso vocês não consigam permanecer 75% da formação com a câmera ligada, me justifiquem, porque a gente registra assim no próprio RCO, justamente porque a gente tem um Power BI, não sei se todo mundo sabe, que verifica essa questão e confronta as informações que a gente insere no RCO com o que aparece nesse Power BI. Então, é sempre importante a gente reforçar isso. E com a justificativa, né, gente, desde que ela seja plausível, claro, a gente consegue resolver de forma manual isso, porque a gente recebe de forma automatizada esse confronto das informações, tá? Nosso objetivo hoje, repetindo, então, é trazer o SAEB para discussão. A gente não vai falar da educação em tempo integral, mas a gente vai falar da importância, né, de compreender os objetivos, né, dessa avaliação de larga escala. Além disso, construir uma trilha de ações, discuti-las aqui, a partir do que vocês já realizam, e até mesmo trazer algumas opções, né, digamos que sugestões, para a gente colocar na nossa prática também, né, enquanto equipe, né, durante o processo ali da escola. A nossa agenda hoje, ela traz durante esses 100 minutos um momento agora de acolhimento. Eu sinto que vai passar um pouco dos 10 minutos, tá? Esse tempo que a gente coloca aqui é uma prévia. Falaremos da nossa experiência, das ações inspiradoras, e aí teremos um momento em ação em que a gente se dividirá. A princípio, né, a gente tem a
a orientação de serem 5 grupos, mas se os grupos ficarem muito cheios, que eu acho que é o que vai acontecer, eu vou, na verdade, fazer um pouco mais, né, a questão da divisão. E aí, hoje, gente, quem quiser já se antecipar, vocês podem já deixar o portfólio engatilhado, porque temos o primeiro registro no portfólio. Então, a gente registra a reunião 2, a 4, a 6, e a 7, na 7ª reunião, na verdade, faremos a nossa autoavaliação. Então, já deixa engatilhado, porque hoje tem registro, e pode ser o print da tela das atividades que vocês farão aqui durante a formação, ou o próprio link. Não precisa ser os dois, tá? Então, vocês optam, né, como vocês farão esse registro da evidência, né, no seu portfólio, porque para cada encontro, a gente tem ali uma síntese, né? Já vem uma questão sugerida para que vocês discorram sobre ela para o portfólio. Dica: sempre que possível, e geralmente até consigo, eu deixo os minutos finais para vocês preencherem esse portfólio e não deixarem para depois, fazer durante a formação. Então, eu sempre falo para deixar aberto já para quando vier alguma ideia para o registro, vocês já realizarem isso, tá? Eu deixei sim, acho que foi a Leoni. Eu tenho um probleminha com o meu chat, gente, ele não aparece às vezes por inteiro. Eu não consigo ver totalmente a mensagem, mas eu acho que eu vi aqui, acho que foi a Leonice perguntando. Lá no mural tem um link para acessar o grupo. Dá uma olhada depois, se não conseguir, no final do encontro eu repasso aqui, daí eu consigo também, caso você queira, te adicionar, tá? E aí, gente, para finalizar, teremos ali aquele formulário, né, do Queremos Te Ouvir. Então, a galera que está aqui do professor Lucas hoje responde, correspondente à turma B, mas depois eu reforço isso também, e aí a síntese, que é a ideia que vocês façam no portfólio de vocês, tá? Para o acolhimento, a gente traz um vídeo, né, ele não está em português, então um pouquinho mais de atenção ali, está em espanhol. Mas no acolhimento de hoje, a gente traz, né, um vídeo para a gente trabalhar um pouco, na verdade, essa questão sobre a educação, como diz aqui, né, o provérbio, que não é a obra de um só, né, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí o vídeo traz um pouco, né, de uma reflexão que a gente pode tirar a partir disso, da situação que é baseada, vou me adiantar aqui, falar um pouco do vídeo antes de passá-lo, acho que é um pouco melhor. Ele é um vídeo que é um anúncio, na verdade, publicitário. O vídeo se chama El Perú tiene, me perdoe quem sabe pronunciar espanhol, né? El Perú tiene corazón, que é um anúncio que destaca a coragem e a união do povo numa comunidade do Peru. Só que esse vídeo, ele é baseado, inclusive, numa história real, e é um informe publicitário que já tem um pouco mais de 9 anos, se eu não estou enganada. E vocês vão perceber que a história acontece num aeroporto que não tinha iluminação para permitir a decolagem de aeronaves. Não sei se alguém já viu esse vídeo, já conhece essa história. E aí, em resposta a um chamado, né, de um radialista, os moradores foram até o local com suas motocicletas e tentaram iluminar a pista com os faróis. E aí, né, de certa forma, vocês vão perceber o que acontece ali com o avião que tentava decolar. Então, eu vou apertar o play aqui no vídeo, a gente já discute um pouco mais sobre isso. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado, la bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. La familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección a Nuevo Progreso. Atención, pueblo de Contamana. Una madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección a Nuevo Progreso.
estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas. Hasta que sucedió. Cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Viram que rolou até um merchan aqui, né, gente, né, da marca ali das motos. Então, a gente traz esse vídeo, vocês viram que não era só um aeroporto que não estava iluminado, mas tinha toda uma situação por trás do porquê que precisava de iluminação ali naquele aeroporto. Mas a discussão que a gente traz a partir desse vídeo, né, Ixi, tem alguém querendo participar da chamada que não está na Arroba Escola. Peraí, gente, deixa eu só ver uma coisa. Só um pouquinho. Vou permitir, vou avisar. Deixa eu ver. Boa noite, Neia, que entrou agora. Não sei se ela está me ouvindo. Deixa eu só ver aqui, gente. Neia, tá me ouvindo? Não sei se é esse o seu nome que aparece aqui no login. Você não está no Arroba Escola. Se puder entrar no Arroba Escola. Oi. Oi, prof, é eu mesma, né? É que a minha internet tá, como diz a molecada da escola, tá tudo bugado aqui em casa, menina. E eu então gosto de assistir as aulas pelo computador, e agora eu tô tentando pelo celular. Agora que eu consegui conectar. Você é do professor Lucas? Não. Mas como que é o teu nome completo? Que acho que tá todo abreviado para mim aqui. É Lucinéia, meu nome, mas pode me chamar de Neia. Não, então você deixa lembrou? Eu registrar. Sim, é porque como a gente está hoje recebendo a turma do professor Lucas, e o teu nome não está completo, eu preciso só registrar que você entrou no Arroba Escola para dar caso, né, aconteça do Power BI não verificar. Então, beleza. A gente está numa turma maior hoje, a gente está outra turma que o professor está com problema de saúde, daí aí eu não estou, né, vendo todo mundo, tem 35 pessoas na chamada. Seja bem-vinda, já anotei aqui. Obrigada por avisar. Obrigada. Tá, obrigada de você aceitar por eu ter entrado atrasado um pouquinho. Capaz, não tem problema, está dentro do tempo ainda. Então, tá jóia, obrigada. Eu que agradeço. Então, voltando, gente, por que a gente trouxe esse vídeo aqui, né? Um vídeo em forma publicitário, traz uma situação ali, né, de desespero, mas também de uma solução. Então, a gente, né, usando até o próprio provérbio, que tem uma sabedoria africana, a gente traz uma reflexão. E se o sucesso de um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe, o que mudaremos a partir de hoje? E como que esse vídeo, né, que vocês perceberam agora dessa história um pouco dramática, pode nos inspirar a refletir sobre a superação dos desafios e a busca por melhorias para o avanço da aprendizagem no Paraná? Eu deixo livre para vocês abrir o microfone, quem quiser falar um pouquinho antes da gente continuar, né, sobre este acolhimento. O nosso trabalho é em equipe, né? Nosso trabalho é uma união, né? Assim, como diz o outro, né? Nas dificuldades, em todos os sentidos, assim, né? Cada um tem
uma maneira de trabalhar, uns dão mais certo com uma coisa, outros têm mais dificuldade, etc e tal, né? Então é isso, né? Tem que pegar um na mão do outro. E a tal corresponsabilidade que a gente sempre comenta dentro do integral, né? Eu acho que você trouxe esse ponto bem importante, que é o trabalho em equipe. E essa corresponsabilidade, como a gente viu no vídeo, porque a gente coloca aqui até a força, né, do trabalho em equipe para um único aluno. Ali era a situação de salvar uma vida, né? Que a filha da Melita, acho que era o nome da mulher, agora eu não me recordo. E o quanto foi importante, né, que todas as pessoas que escutaram e tinham como, né, o anúncio no rádio, ir até o lugar, acender as luzes para que, como não era possível fazer o voo noturno, porque não fazem, por isso que não tinham iluminação, iluminaram o caminho, né? Alguém mais quer contribuir, quer trazer algo também que, né, pensou, sentiu, refletiu sobre isso? Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Acho que foi o Léo. Léo, por favor, pode comentar. Eu também. Ah, o Léo. Você também? Não, pode ser o Léo. Tá no Léo. Quem vai ser primeiro? Porque as tuas mãozinhas abaixou já, acho que por primeiro. Vamos deixar primeiro a Alexandra, Léo, primeiro as mulheres? O Léo é gentil, eu sei. Ai, tadinho, né, Léo? Já te coloquei meu saia. Não, é que eu quero dizer assim, não é trabalhar em grupo não é só juntar as pessoas, né? Porque juntar as pessoas é fácil, né? Mas eu acho que principalmente assim, somar ideias, ajudar, porque juntar é fácil, né? Mas não é só isso, eu acho que vai além também, tá? É somar forças. Precisa fazer, né? Eu acho que é essa questão. Não é só ter. Se tivéssemos pensando na situação, só as motos e eles não conseguissem ligar os faróis, não ia adiantar nada, né? É igual na escola, eu posso juntar o grupo. Uhum. Não vai adiantar nada, é só isso. Vai lá, Léo. Léo, por favor. Boa noite, professora. Boa noite, Léo. Mas eu vejo assim, essa cena, enquanto passava, eu me lembrava até do colégio, né? O radialista, no caso, ele seria aquela pessoa que está pedindo socorro daquele que não consegue pedir socorro, porque nem sabe o que não sabe. Então, o radialista, ele com a empatia, ele diz, olha, esse não está conseguindo, a gente precisa fazer alguma coisa para ele conseguir. Quando se forma a equipe, aí que é o grande problema que eu vejo, né, Wanda? Porque muitas vezes a gente vê quem está precisando de socorro, sabe que tem que ser feito algo, mas às vezes o rádio não funciona. A moto, o pessoal não tem moto. O que eu quero dizer com isso? Que escola integral, a gente trabalha pra caramba, 40 horas, a pressão em cima é violenta. Muitos alunos, muitos neurodivergentes presentes. O espaço, muitas vezes, para você dedicar tempo sabendo que precisa, né? A gente que tem o chão da escola, a realidade é essa. A gente sabe que precisa, que tem que fazer alguma coisa diferente. Não temos aquela formação que poderia, não temos aquele apoio, aqueles profissionais que deveriam estar ali. A gente se sente incomodado. Eu sempre digo, né? Eu tenho aquela música da Mercedes Sosa, né? Só peço a Deus que não me seja indiferente, né? Porque tem hora, sabe? O que tem esse sistema? O que tem as coisas aqui? Aí, quando fala muito, se acaba sendo você o que está armando as confusões, que o sistema é esse, é assim, e dê um jeito você. Seria a mesma coisa que o radialista pegar ele pegar uma moto e ele sozinho ir lá. Não, precisou de ajuda, mas tem ajuda. Ele foi ouvido. Então, conseguiu auxiliar. Né? E a equipe trabalhou junto. Mas muitas vezes a gente não tem todo esse espaço, a moto às vezes não tem gasolina, às vezes não tem a moto, Exatamente, não tem a moto. E assim, o radialista tem um papel importante, porque ele é o mediador, vamos dizer assim, né, de todo aquele processo. E a moto também, né? Como você falou, às vezes tem a moto, mas não tem gasolina, e eu acho que até é uma analogia muito importante. E assim, né? Todas essas questões que a gente sabe que acontece, que limitam e tal, a gente diariamente, né, tem de estar lutando para que
tudo isso minimize de alguma forma, né? Mas o vídeo é bem interessante, acho que ele traz reflexões para além, né, do que a gente vai conversar hoje, que é somente a recomposição e o SAEB, mas acho que para a vida mesmo, né, por trazer a importância dessa corresponsabilidade, do trabalho em equipe, né, e não só no âmbito escolar, eu acho que para viver em sociedade mesmo. Então, acho que o vídeo, né, nos traz aí uma mensagem para além da escola. Mas, continuando, agradeço aqui ao Jefferson, à Alexandra e ao Léo, que, né, contribuíram para essa reflexão, e teremos vários momentos, né, hoje o encontro ele é bem reflexivo, pautado basicamente nisso. A gente hoje, a gente vai, né, traçar, trilhar ideias pensando em promover práticas para que os estudantes, né, tenham as aprendizagens essenciais garantidas. Quando a gente fala de foco no SAEB, o que vocês podem já imaginar que estejam ou, né, que estarão fazendo parte, né, da rotina escolar de vocês? Antes disso, vou passar um vídeo para vocês aqui rapidinho. Deixei aqui a pergunta no ar para vocês pensarem um pouco mesmo. E a gente vai ver um vídeo sobre esse tal foco no SAEB que é tão falado, né? Até o termo que é utilizado pela própria mantenedora para as ações que acontecem dentro da escola. Acho que todo mundo aqui sabe que o SAEB não é uma avaliação estadual, né? Trata-se de uma avaliação de larga escala, né? A nível nacional. Opa, peraí que eu mudei o slide sem querer, gente. Só um pouquinho. Eu já deixo a Patrícia comentar. Então, a gente tem essa avaliação, né, que é o SAEB, que é um instrumento, como vocês sabem, da educação básica. E a proposta, né, que a gente tem em relação ao SAEB, de fato, é para que esses dados possam, de alguma forma, mostrar como está acontecendo, né, a aprendizagem para que as políticas públicas, né, que visam o conhecimento, elas sejam estruturadas. Então, o SAEB, na verdade, é a forma, né, o nome, na verdade, né, a abreviação, na verdade, do sistema de avaliação a nível Brasil, para que, junto com todo o censo escolar, componha o IDEB, que é o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, esse sistema, ele contribui, né, para esse IDEB, e aí sim, né, traçar melhorias, traçar mudanças, né, previstas, que já estão desde quando a BNCC ela foi modificada, para que a gente consiga, né, alinhar essas expectativas às aprendizagens dos nossos estudantes. Patrícia, pode comentar, por favor? Não, Wanda, acho que passa o próximo slide, daí eu comento, tá bom? Pode ser? Pode. Que era só para... Esse aqui, na verdade, é para vocês começarem a responder algumas questões hoje, e eu vou até encaminhar já o arquivo para que... Hoje é individual, uma parte, depois vocês farão em grupos, né? Mas eu acredito aqui que todo mundo, né, mesmo que esteja na condição de direção, técnico de núcleo, que nós temos aqui presente na turma, a gente tem pessoal que está na CED, mas que não esteja em sala de aula com alunos, tanto de 9º ano ou 3ª série, percebem que ações estão sendo realizadas na nossa rede. E aí, começamos agora com
A pergunta: ações que já foram realizadas, né, nas escolas de vocês ou no ambiente de trabalho que vocês atuam, não sendo em escolas, né? Para isso, eu vou encaminhar, eu até deixei para quem tem alguma dificuldade de abrir pelo chat, no WhatsApp da turma para quem está, mas também deixei no próprio mural do Classroom. Eu vou encaminhar um arquivo, só que para vocês ele vai aparecer uma tela para criar uma cópia. Então, cada um vai criar cópia do seu arquivo e vai editar nele. É um momento individual agora. Esse arquivo, só para eu explicar antes de vocês, né, não serem um pouco ansiosos, ele está dividido em 3 páginas. Vocês não vão fazer as 3 agora, a gente vai fazer só a primeira página nesse primeiro momento. É um primeiro registro, que é justamente refletir a pergunta que eu acabei de fazer a vocês. Vão abrindo aí, enquanto eu encaminho para vocês aqui no chat. E aí, vai ficar no Drive automático, inclusive, se vocês quiserem, esse é o link que vocês podem usar lá no portfólio. Só me responda a Neia se ela conseguiu abrir, porque eu não sei se está limitado ao @escola. Esse da cópia, se deu boa para você? Prof. Oi. Eu não estou conseguindo. Deu? Peraí, que acho que a Leonice e a Né responderam juntas, né? Abriu? Não estou conseguindo abrir, Pro. Eu vou tentar fazer uma cópia diferente para você que está fora da escola, tá? Espera um pouquinho. Leonice, pode falar. Esse link aqui a gente copia e cola lá no portfólio? Pode colar no portfólio depois. A gente vai finalizar ele depois, tá? Vai depois? Pode colar agora, se você quiser, mas a gente vai escrever nesse arquivo ao longo da reunião hoje, mas é esse link que vocês podem colar lá no portfólio, já pode colar antes se você quiser. Esse aqui que eu vou postar agora, gente, é só para a Neia, tá? Não editem, é porque ela tá fora da escola, então não tá conseguindo acessar para eu ajudar ela aqui. O ideal, gente, é sempre que vocês entrem pela escola, mas como ela me justificou que ela não conseguiu, eu tô fazendo isso para ajudá-la, tá? Mas voltando ao arquivo. Prof, tem que fazer uma cópia do arquivo? Tá mandando fazer uma cópia? É isso mesmo, você vai fazer uma cópia individual para você. Mas ele não está fazendo cópia. Clica naquele botão azul que aparece na tela. Eu acho que para vocês vai aparecer exatamente assim. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Eu estou clicando e não está abrindo. Não tá? Não está. Não está abrindo fazer uma cópia. Ó, veja se aparece assim para vocês. Ó, só um pouquinho. Sim, bem assim. Apareceu assim? Sim. Agora abriu. Aí vocês vão clicar no fazer uma cópia. Quando vocês clicam no fazer uma cópia, ele abre um arquivo com 3 páginas e fica salvo no seu Drive. Vocês ficam à vontade para renomeá-lo ou não, bem tranquilos, tá? Ó, o delete deu certo. Aí abre esse arquivo. Nesse primeiro momento, deixa eu apresentar o slide, só para eu orientar vocês na atividade. Não é para preencher as 3 páginas, não, só a primeira página. Então, eu trouxe ali uma reflexão, né, que a gente acabou aqui se atrapalhando com links e tal, mas a primeira reflexão para vocês aqui responderem rapidamente, coisa de 5 minutos, nem isso, escrever mesmo aqui de forma muito breve, né, e clara, as ações, projetos, estratégias que vocês ou já desenvolveram ou participou de alguma forma no contexto de atuação de vocês. Isso que esteja relacionado ao SAEB. Esse ano ainda não fiz. Pode colocar o que aconteceu, talvez, lá em 2023 também. Uma experiência passada que pode ser uma inspiração para agora também. Então, gente, temos até algumas opções. Se vocês já trabalharam leitura, escrita, interpretação de texto, avaliações, diagnóstica, simulado, formação de professores, entre outros. Quem, por exemplo, já fez, talvez, formadores em recomposição, quem aqui, né, todos nós somos do integral, talvez já participou de uma dinâmica, né, de uma prática educativa de acolhimento, trazendo o SAEB também pode ser, participou de aulões que a escola propôs, não tem nono, não tem terceira série, mas participa ali de uma discussão, às vezes um pouco informal, na sala dos professores, sobre os escritores e tudo mais. Lembrem-se, o SAEB, ele é feito com nono e terceira série, mas você pode trabalhar a recomposição no 6º, no 7º, no 8º, na primeira e segunda série do médio também. Então, se você trabalhou
um texto de leitura, né, com o seu 6º ano, e que você traz descritores que são exigidos no SAEB, você trabalhou com isso já anteriormente. Então, acredito que todo mundo aqui, né, tem ações. Quem está na direção, acredito eu, né, não tenho experiência, expertise para falar, mas talvez participar de reuniões, incentivar, engajar os professores, a equipe, né, ou os próprios alunos também, em ações que acho que são bem específicas, né, dentro do contexto, os técnicos, ou tanto de núcleo quanto da SED, acredito que para eles essa demanda de reuniões, né, de participação em informações é um pouco mais intensa, e seria isso de forma geral. Eu já colocaria aqui, gente, estar aqui agora. Neste momento de formação, até o momento, né, a gente tem aí meia hora de encontro, já foi sobre SAEB, eu acho que já dá para fazer, né, dá para a gente dizer, inclusive, que é uma ação importante que a gente tem, que a gente sabe que até às 19h50 será o assunto, então, participar de uma formação, acredito que também seja. Eu estou falando e atrapalhando vocês na escrita, né, mas tudo bem. O nosso estudo e planejamento, o último, pelo menos na minha escola, foi pautado nisso. A gente teve até momentos, por exemplo, de exemplos de estratégias que podem ser adotadas, né? Enfim, eu vou deixar vocês mais uns 2, 3 minutinhos preenchendo, não pulem para o segundo slide, não sejam ansiosos, porque vai ter um momento da gente falar da segunda parte aí desse arquivo, tá? Ó, aqui colocaram, eu não vi quem foi, porque trava o meu chat, que é a observação de sala de aula no estudo orientado. Prof. Oi. Só um pouquinho. Você pode mandar de novo o link? Porque a minha internet está muito ruim, menina. Espera aí, eu criei uma cópia para você específica. E tem alguém escrevendo uma cópia da Neia. E agora? Ai, vou ter que criar outra, espera aí. Alguém acessou a cópia que não era sua, mas tudo bem. Nem vi quem foi. Deixa eu fazer uma cópia de novo para você, e daí você vai acessar esse outro. Agora quem acessou vai fazendo aquele. Tá. Espera aí. Só um pouquinho. Então, veja quem está preenchendo ali, talvez, como a gente está em quase 40, né? Fica um pouco mais difícil eu detectar quem é. Só um pouquinho. Eu vou mandar de novo, gente, um link que é para a Neia, porque ela está com problema ali na sua internet, não está conseguindo acessar o @escola. Alguém me falou que deu certo. Silvia. Silvia, pode falar. Não sei se não sou eu que estou editando lá na tua cópia, Neia. Porque eu acabou abrindo 2 arquivos, ficou lá em cima. E agora, quando você falou, eu olhei que tem 2 lá. Não sei se não sou eu, gente. Deixa eu olhar aqui. Sim, Silvia, você está na página e a Sandra também. Então, assim, depois vocês fazem uma cópia. falar com você. Não, olha. Não tem problema, gente. Acontece. É a vida louca na internet. Cadê a Patrícia que queria comentar alguma coisa depois daquele slide? Pode falar agora. Mas, professora, eu entrei lá no link que você mandou e eu clicar aqui. Não apareceu com essa tela aqui, ó, de fazer uma cópia? Quer ver? Meu apareceu. Eu clica aqui, eu cliquei e fiz uma cópia. Então você está mexendo no certo. Talvez você entrou no outro ali, apareceu só como acesso, porque eu não consigo ver quem editou ainda. Eu até consigo abrir ali e olhar as últimas edições, espera aí. Agora já perdi o arquivo aqui, deixa eu olhar aqui o histórico de versões para ver quem fez. Mas não tem problema, gente. Não, foi só a Sandra. Foi a Sandra. Mas não tem problema, podem ficar tranquilos. Você nem tinha criado ainda? Não tinha. Não sei o que aconteceu, porque que apareceu aqui. É muito link no chat, gente. Deve ser isso. Professora. Oi. O slide pode ser bem resumidinho por tópicos, né? Pode, de forma clara e breve. Tá, beleza. Já fiz o meu. Patrícia, pode falar. Então, né, Wanda? Assim, eu vou comentar o que a escola tem feito, né? E algumas questões que, infelizmente, eu particularmente não concordo. Mas, enfim, né?
A escola tem feito várias atividades, né, com os alunos. Primeiro foi feito um levantamento a respeito da... Meu Deus, chegou uma mensagem aqui que eu acho melhor eu não ler. Tá, vamos lá. Então, o que aconteceu? Até me perdi. Desculpe, Ivan. Então, assim, sem problema. Nós fizemos o levantamento, né, dos menores descritores. Aí os professores, né, esses menores descritores foram, como que eu vou falar, divididos entre os professores de todas as disciplinas, né, tanto do 9º quanto do 3º ano do ensino médio, e esses professores trabalharam estes descritores em sala de aula. Aí, após esse trabalho, foi feito também um aulão, tá, com os 9º e com o 3º, onde estes professores, né, que foram selecionados para trabalhar esses menores, esses descritores de menor acerto, eles foram até as salas de aula e fizeram, né, algumas atividades e deram uma aula sobre esses descritores, trabalharam esses descritores. De que forma? Os professores foram fantasiados, né, como um aulão mesmo, aulão de pré-vestibular, tá? E estes alunos, né, eles gostaram bastante, foi bem produtivo, né? Isso a escola está fazendo. Outra atividade também, nós fizemos hoje, nós montamos um acolhimento do SAEB, tá? Entregamos para os alunos, né, uma foquinha, um papelzinho, né, com uma foquinha, colocando lá foco nas energias boas. E colocamos também, fizemos um painel. A outra pedagoga, ela tem habilidades manuais, então ela fez 3 focas ai, meu Deus do céu, 3 focas fofinhas, de pelúcia. De pelúcia. Fez as 3 focas de pelúcia para serem sorteadas no final do ano, uma para cada turma. E também foi confeccionado bottoms, né, com foco no SAEB, é uma foca bem bonitinha. Eu estou sem o meu aqui, senão eu poderia mostrar, mas na próxima aula eu posso mostrar. E aí foram distribuídos os bottoms para os alunos, né, do 9º e do 3º ano e para os professores também. Então, isso a escola está fazendo. Agora, uma coisa que é super errada e que o Estado do Paraná faz, tá? Nós recebemos, né, um pedido, ou melhor, sei lá se é um pedido aquilo, né? Mas para nós fazermos um levantamento dos alunos que estão sem frequência para serem tirados do sistema. Por quê? Porque a gente sabe muito bem o que acontece, né, com os dados do IDEB. Então, eles são mascarados pelo Estado do Paraná, porque nós temos que tirar esses alunos do sistema para eles não contarem lá como reprovados, como alunos que reprovados só por frequência, não, são desistentes. E aí, o que acontece? Então, claro, é a melhor educação do país, mas a gente sabe que é mentira. Né? A gente tem consciência disso, e não adianta que em ano de SAEB não se reprova aluno, e podem eles virem dizer, mas não é essa orientação que a gente dá. É essa orientação que dá, sim. Tá? Claro que eles não vão fazer um documento por escrito, porque não são trouxas, né? Mas é essa orientação que a gente recebe. Então, desculpe eu falar isso, desculpe que eu sei que, de repente, não vai cair bem para você, mas é uma coisa que eu tenho que falar, porque isso me angustia muito. Tá? E eu acredito que não sou eu, né? Eu imagino que não, né? Tanto é que o dado dessas, além, né, da prova, né, do SAEB, né, essas outras situações que são verificadas para o levantamento de IDEB, a gente nem trabalha na reunião, né? Porque eu acho que é comum a todas as escolas esse levantamento, infelizmente. Aí a gente traz aqui, assim, para a gente pensar no que é possível para a gente. Eu sei que chateia, né, essas questões,
mas quando a gente traça, né, esses caminhos, pensando no aproveitamento do estudante, para a gente tentar focar ali na questão, né, de aprendizagem, porque, infelizmente, né, essas questões mais burocráticas, elas ficam longe do que a gente, né, consegue ter domínio para se fazer ali enquanto professor, pedagogo, que é o teu caso, né, a Patrícia é da equipe pedagógica, diante nessa situação. Na verdade... Pode falar. Na verdade, né, Wanda, o ideal seria que a escola começasse a trabalhar esse foco no SAEB aí, né, essa questão do SAEB, lá desde da educação básica, né? Para que mas essa é a proposta agora. Isso, para que o aluno chegasse, na verdade, lá no 9º ano, quando ele for fazer a prova, com um nível de aprendizagem tão bom que a escola pudesse realmente continuar reprovando aquele aluno que não tem condições de ser aprovado, né? Reprovando tudo isso. Por quê? Porque desta forma, uma balança, tipo assim, vai acontecer um equilíbrio na balança. O efeito cascata, né? Se Exatamente. Aprendendo mesmo, mas eu vou te falar que, pelo menos para a gente que não tem nono, que é o meu caso, vem agora indicado, né, em várias partes do próprio Aula Paraná, Sim. Os descritores, né, voltados ao SAEB. Então, a ideia, eu acho que é um trabalho que eles estão iniciando mais com força agora, de trazer isso não só no 9º ano. Porque senão a gente fica muito... quem está com o 9º e com a 3ª série sobrecarregado, porque a gente tem que trabalhar com as defasagens dos anos anteriores. E é por isso que ninguém quer mais trabalhar com 9º, né? Tanto que na escola, lá na escola onde eu trabalho, o segundo professor chegou essa semana. Chegou semana passada, na quarta-feira, porque até então não tinha ninguém que queria. Então, fica complicado essa situação. Por isso que tem que se trabalhar desde o início. E o Paraná tem que parar de mascarar os números, né? Porque só assim que a gente vai ter uma educação de qualidade mesmo, de verdade. Eu concordo de verdade mesmo, mas espero, né, gente? A gente sempre espera de alguma coisa boa que melhore, né? Agora eu vou passar para o Jefferson, por gentileza, pode comentar também. Então, assim, eu penso o seguinte, assim, eu vejo que, por exemplo, na escola, né? Então, nós temos uma articulação, nós temos um planejamento, uma série de situações, assim, né? A gente conversa, fala tanto sobre Prova Paraná, sobre SAEB, como é que vai fazer, e metodologia, etc e tal, né? E, infelizmente, eu vejo o seguinte, eu vejo que, assim, os estudantes não têm consciência das avaliações, os pais também não têm consciência das avaliações, né? Então, acho que também teria que ser feito também um trabalho, né, assim, de conscientização, né, tanto dos estudantes como dos pais também, não é? Porque nós gastamos muito tempo assim para fazer, para planejar, para discutir, não sei o que, como é que vai fazer, não é? E eu vejo que às vezes os pais estão preocupado com um pé de meia, preocupado com não sei o que, Bolsa Família, né? Quer dizer, não se tem uma cobrança assim, uma cobrança mais assim, como é que fala, mais séria dos pais também, do estudante, como se tem dos professores, né? E é a ideia, né? Sensibilizar e conscientizar toda a comunidade. Então, eles investem em propaganda, a gente não pode negar que isso aconteça, né? Porque acontece, mas é porque precisa, voltando até a ideia do vídeo, um trabalho em equipe, vamos até pensar não só de nós, professores ali na escola, né? Que os pais, a comunidade também fortaleçam esse processo. E trazendo até muito do que o Jefferson e a Patrícia colocaram, até por conta desse crescimento, né? De quem faz a prova, a gente tem aqui um gráfico, né, que vocês sabem que são a
o nono ano e também a terceira série, mas onde eles estavam lá na época que a gente teve todo o processo, né, de pandemia, infelizmente, com aulas remotas, ou até mesmo, né, em 2021, que a gente teve aquele momento síncrono, assíncrono, que foi bem bagunçado, pelo menos aqui, né, para mim. A gente tem hoje a galera da terceira série, eles eram 7º ano, né, naquele período mais crítico da pandemia, e o nono ano era 4º ano. Aí agora a gente chama atenção que o nosso 6º ano, em 2025, só vou comentar desses por hora, era a galera em fase de alfabetização em 2020. Então, lá em 2025, são os 2 números circulados aqui nessa escala, para a gente observar. O 6º ano era o primeiro ano lá em 2020, então a gente tem que lidar com essa defasagem, por isso que a gente chama de recomposição de aprendizagem. Claro, a gente sabe que como componente curricular, que é trabalhado em estudo orientado, o foco é nona e terceira série, para a gente fortalecer, mas essa questão de recomposição, ela vem numa crescente de aparecer em todos os anos, né, e séries do médio também. Para isso, inclusive, a gente passa agora para o segundo slide, que eu gostaria que vocês respondessem, podem ir respondendo aí aos poucos, enquanto a gente continua a discussão, que é para vocês colocarem no segundo slide onde nós estamos. Então, ações são desenvolvidas, né? Eu acho que a Patrícia até trouxe alguns exemplos ali do que acontece na escola dela, ela pode até colocar isso no segundo slide dela, que é para vocês colocarem onde estamos, o que a escola, né, da rede, que vocês fazem parte, ela faz para engajar, e até o Jefferson trouxe essa questão, né, de que a gente pensa na importância da conscientização e sensibilização de toda a comunidade, né, mas vocês, enquanto cada um de vocês agora, na condição, né, que você esteja, professor, técnico, diretor, equipe pedagógica, o que vocês realizam neste momento, hoje, né, até hoje, 27 de maio, então a Patrícia pode colocar a prática do acolhimento que ela vivenciou exatamente hoje, mas a gente tem alguns exemplos na rede, né, além do acolhimento para a gente, que é específico do integral, a rede, ela traz algumas ações, né, por exemplo, trabalhar com jornais, divulgação em redes sociais, né, mídias, né, da própria escola, fazer cartazes, e às vezes compartilhar isso, né, com toda a rede, para que realmente seja inspirador, para que todo mundo consiga participar de alguma forma, né, e que o SAEB apareça no cotidiano das pessoas mais do que já aparece, porque tem gente, vocês podem ter certeza, que nem sabe o que significa. Assim, não que precise saber, de fato, o significado de cada letra da sigla SAEB, mas que se trata de um sistema, né, de avaliação a nível nacional e que compõe, né, parte dos índices, talvez muita gente não sabe, e que esses índices, por mais problemas que eles possam ter, né, que a gente já falou sobre isso, da questão de mascará-los, eles realmente fomentam a política pública que rege toda a educação básica, isso é a nível federal, não é o nosso estado apenas, então a gente precisa pensar, né, nisso. Então a ideia é que lá no segundo slide, naquele mesmo arquivo, gente, não precisa criar cópia nenhum, nem nada, eu até vou mostrar lá para vocês. Deixa eu só achar meu slide. Oi. Eu acho que aí o meu segundo vai ficar repetido com o meu primeiro, porque eu coloquei. Porque eu coloquei ações no primeiro, que é o que eu estou fazendo. Entendeu? Que estou ajudando? Não tem problema, porque eu acredito que vai ser. Porque eu pensei assim, ó, que nem eu coloquei no meu primeiro, Wanda. Que é o caminho percorrido, né? O que você já fez até hoje. Aí no segundo, eu vou colocar as mesmas coisas, né? Não tem problema. Não? Eu acho que não tem, porque você pode, né, vai reforçar essa questão do que você está fazendo. Só para ter todos verem, assim, o layout, a primeira página a gente colocou como caminhos percorridos, né? O que vocês já fizeram, mas se ainda você, né, está nesse caminho onde estamos e for um processo de repetição, vou dar um exemplo. Ações do primeiro TRI, que deram super certo, serão repetidas no segundo TRI, que é o que a gente está agora, tá tudo bem repetir isso, tá? Então, lá na primeira página é o caminho que fizeram até agora e onde estamos, o que estamos fazendo, tá? Hoje, vocês estarem aqui falando sobre isso, novamente cai em uma das ações que vocês podem pensar que faz parte do percurso de vocês. Eu acho que alguém levantou a mão, foi a Leonice. E ela desapareceu. Será que começou a chover? Ah, ela voltou.
Leonice, está me ouvindo? Prof, eu tô, mas estou perdendo a conexão a cada instante. Quer desligar a tua câmera? Eu escrevo aqui, não tem problema. Desliga, desliga a tua câmera para ver se melhora a conexão, porque como você falou que tem instabilidade, deu registro aqui, Leonice. Eu vou colocar. Posso desligar? Pode, melhor para você não ficar sem conexão, porque às vezes melhora. O meu, agora há pouco, também apareceu a mensagem de conexão fraca, mas eu acho que eu não travei para vocês. Ninguém reclamou? Então, acho que ficou tudo bem aqui com o meu. Vou dar mais um tempinho, vocês podem, quem quiser, comentar alguma coisa bem breve aqui, para a gente não ultrapassar muito tempo, mas é um tempinho para vocês responderem aqui. Ai, desculpa, Ana, eu sei que eu estou faladeira, mas é para vocês colocarem esse percurso. Quem não tem nono, terceira série, da mesma forma, gente, tem que pensar isso, né? Enfim, como um processo. Ops, caí, gente. Espera aí que eu tenho que abrir tudo de volta, que deu ruim aqui. Vão anotando aí, como eu estava falando, quem não tem nona e terceira série, da mesma forma, coloquem esse percurso pensando enquanto escola, núcleo, direção, equipe pedagógica, de forma geral. Deixa eu abrir de volta tudo, porque fechou tudo aqui. Nossa, hoje está um B.O. Acho que alguém está com o microfone ligado, não sei se ia comentar alguma coisa, deixa eu ver quem que é. A Sandra. Sandra, você ia falar alguma coisa? Ah, então tá bom. Enquanto vocês terminam, já atrapalhando, era o que eu ia mostrar na sequência, eu vou mostrar agora algumas ideias, assim, que talvez, como elas são muito divulgadas na rede, as escolas de vocês estejam, né, nesse processo aqui, mas podem ir escrevendo, e caso vocês se lembrem de alguma destas, né, que já fizeram ou estão fazendo, e na hora que estava na escrita não se recordou, não tem problema inserir depois. Então, a gente tem aqui algumas atividades como o item do dia ou desafio da semana, né? Algumas escolas acabam desenvolvendo atividades. Deixa eu só mudar aqui um esqueminha aqui só para ver o negócio. Algumas escolas elas desenvolvem, né? Algumas atividades trazendo essa dinâmica dentro, né? Ali do desafio da semana que é proposto, muitas vezes usando um próprio, né, descritor. Então, traz lá algo para discutir em grupo, enfim, em turma de alguma forma. Espera aí, gente, que deu... Alguém até usou a palavra do bug, e aí deu bug aqui também. De novo, espera. Outra ideia também que pode ser utilizada, além do desafio do dia, da semana, são visitas técnicas, que acho que todo mundo, né, recebe na sua escola, geralmente a equipe pedagógica que atende, ou até no nosso caso, pode ser que coordenadores, principalmente das áreas de português e matemática, tenham essa conversa, escutativa, criação de bancos de boas práticas, isso é algo da rede também, né, existe esse movimento, né, para trazer práticas a serem divulgadas. Divulgação, como eu disse para vocês, eu acho que traz um pouco até como vocês comentaram, né, a divulgação, às vezes pela própria rede social ou outras formas que seja acessível para todos, para os estudantes ter um espaço de escuta, assim, não é uma máxima, mas a gente percebe, né, que o nono e a terceira série, por mais que eu, por exemplo, pessoalmente não os tenho, mas que existe uma certa ansiedade, né, uma certa, às vezes, irritabilidade com excesso de informações por conta desse processo.
Mural de habilidades com descritores, talvez, de alguma forma, fazer... digamos, uma exibição daqueles escritores que serão trabalhados ou por semana, ou por mês, ou uma certa frequência. Mostra cultural, trabalhar algumas temáticas, né, que trazem tanto aquilo que é previsto dos escritores SAEB, e também ali na própria recomposição, aquilo que é inspirador, né, dentro do próprio núcleo, até nível sede também, a gente pode comentar, não se restringir só a um local, acho que o importante é divulgação. E também, né, para a gente finalizar aqui algumas das ideias... Opa, não tem mais nenhuma não, desculpa. E aí tem outras ideias, né, que eu acredito que vocês tenham contribuído aí na descrição de vocês. E trazendo tudo isso aqui que a gente acabou discutindo, a gente vai para a última ação, que agora é para o último slide. A ideia é que vocês individualmente preencham seus últimos slides, né? O último slide, o meu fechou, gente, deixo só... Eu vou tentar abrir novamente um aqui só para falar para vocês, mas o último slide é pensar para onde vamos. Se vocês olharem ali o trajeto sendo realizado, né, o caminho ali, a gente percorreu um caminho para onde vamos. No último slide, é para que vocês pensem de forma individual, mas vocês vão compartilhar isso em grupo, né, fazer uma construção, ideias e intenções, né, que vocês planejam de alguma forma para engajar os estudantes, né, ou a própria escola como um todo, dependendo, né, se for equipe pedagógica, diretores, núcleo, etc., para que as estratégias, pensando em recomposição para a prova, né, no caso SAEB, sejam mobilizadas, tá? Vocês podem ir começando individualmente, mas vocês vão discutir isso como um todo esse processo, né, de construção que vocês têm percorrido para o SAEB, para vocês trocarem ideias, discutir, planejar essas ações, né, de engajamento. Acho que será um momento bem, bem proveitoso para vocês. Eu vou dividir vocês não em 5 grupos, como está indicado ali, porque a gente está hoje, não sei se alguém chegou um pouco depois, né, com uma turma e meia, digamos, por conta da situação de saúde do professor formador Lucas. Então, deixa eu só ver se deu certo aqui, porque eu já tinha meio que organizado. Já está meio que certo. Eu já tinha deixado organizado, né, rapidamente. Mesmo fazendo 8 salas, ficou um grupo de 5 pessoas, que era o ideal até, né, talvez para a gente fazer uma discussão. Vocês serão direcionados, tá, essas salas. A única turma que ficará aqui na sala principal, né, a gente sempre deixa uma turma na sala principal, que não terá nenhum convite, e hoje não tem número, porque vocês vão escrever no arquivo individual mesmo, então não tem problema, será a Ana Paula, Catiane, Cristiane, Marilza, Raquel e a Raquel, tá? Aí os demais, vocês vão se surpreender lá, será surpresa, aceitem um convite para vocês discutir. A ideia, gente, é que vocês, em 15 minutos, contem um pouco esse percurso que vocês acabaram de descrever e tentem, né, se inspirar, discutir para vocês traçarem agora, nessa, né, terceira etapa, o último slide, que é de forma individual, para onde vocês vão, que ações vocês pensam, né, que seriam importantes para engajar, né, todo o processo aí de recomposição com foco no SAEB. Ok, gente? Vou abrir as salas, 15 minutos, vou dar uma passada para ver se está tudo bem, mas vocês não precisam me entregar arquivo nenhum. Cada um ali no seu trabalhinho hoje, na sua atividade, que vocês fizeram a cópia individual. E aí preencham ali, de acordo com a discussão, de forma individual, essa terceira e última etapa para o Em Ação de hoje. Beleza? No retorno, gente, não vai dar tempo de todos apresentarem, então eu vou passar rapidamente para que a gente discuta, para finalizar, e aí irmos para o momento final. Franciele, pode comentar, por favor? Prof, eu estou meio perdida hoje. Esse que a gente está fazendo, que a gente vai pôr lá no o individual, né? Sim, o individual é para o portfólio hoje, não tem nada em grupo, é só uma discussão oral agora. Obrigada. Cada um com seu caderno agora, digamos, para fazer uma discussão assim, mais para troca de ideias, assim, sabe? É uma troca de ideias para vocês fazerem o próprio trabalho. Vanessa, por favor. Oi, boa noite. Depois que terminar essa atividade, então eu pego esse link e eu coloco lá no portfólio, é isso, né? Isso, a tua atividade individual. Tá. Aí, lembrando, pode ser
print ou pode ser o link. Eu vou tirar um print geral para quem quiser pôr a foto, depois, quando a gente retornar desse momento, e aí eu peço para a nossa tutora, que entrou em contato com vocês, postar o print para vocês, caso vocês não tirem um print. Se vocês quiserem tirar um print agora do subgrupo, também fiquem à vontade, mas para passar para quem é da turma do professor Lucas, para ter o print também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou apertar o play nas salas. A gente já se encontra. 15 minutinhos. Até daqui a pouco. Gente, vocês ficaram aqui, né? A Ana, Catiane, Cristiane, Mariuse e Raquel. Vocês fiquem bem à vontade. Eu só vou ficar escondida aqui, fingindo que eu não estou aqui, por favor. Mas é porque se alguém pedir ajuda, que tem o botãozinho, ele acena aqui. Então, finjam que eu não estou aqui, de verdade. Podem conversar entre vocês para falar sobre isso. Vou parar minha apresentação. Vocês podem trabalhar no arquivo de vocês. E não se acanhem, porque a parte de vocês é gravada. É só um protocolo, tá, gente? Então, fiquem bem à vontade e finjam que eu não tô aqui. Eu vou desaparecer, tá? Meninas, eu já vou compartilhar uma ideia aí que foi um pedido da minha diretora. Nosso é o primeiro ano na escola integral, não sei se vai dar certo, né? No dia da culminância, a gente não ter só a culminância das eletivas, mas também a gente ter um espaço para realizar a culminância da recomposição das aprendizagens. Por exemplo, o livro que eles leram, eles teriam um cantinho, montar um painel sobre essa obra que eles leram dentro da recomposição. Curiosidades, né, tipo, tô de olho no SAEB, né, qual que é o nosso índice, né, qual que é o nosso objetivo em relação a nota do SAEB, quais são os descritores, né, de menor acerto na última edição, ou até mesmo os descritores que a gente já observou que precisam ser melhor trabalhados com eles a partir do primeiro simulado, né, que foi aplicado, e do Acerta Brasil também, que a gente já tem esses dados, né, em mãos, para que os demais alunos e também as famílias, né, nesse momento de visita à escola e de culminância, também conheçam o que está sendo trabalhado no estudo orientado de 9º ano, por exemplo, aqui na minha escola nós só temos 9º ano, a partir da culminância. Vocês já fazem essa prática na escola de vocês? Aqui, nós somos 1º ano de escola integral, então a gente está pensando coisas aí, mas nem tudo vem de exemplos, né? Algumas criações estão sendo criações da escola. Será que vai dar certo? Tomara, né? Vai dar trabalho. Mas eu já estou guardando, gente, material desde o começo do ano já. A gente tem que ser esperto, porque fazer tudo de uma vez não dá, né, Raquel? Dá muito trabalho, né? Pois é, na nossa escola também é o 1º ano que tem, né? E a gente ainda nem teve a reunião ali com a coordenadora ali do curso, ainda vai ser amanhã. Ah, vai ser amanhã. Daí, tipo assim, o que eu sei, no meu caso é de práticas experimentais, né? Eu já fui guardando bastante trabalho deles, né? Daí estou meio perdido, assim, sabe? Quem que vai apresentar, quem que não vai... Mas, pelo que eu entendi, é interdisciplinar, então vai envolver outras disciplinas, né? E o nosso vai ser para essa manhã toda. Então, vai ter bastante coisa para apresentar, né? Então... Que bom, Tatiane, que bom. Não sou só eu a nova aqui. Não. A gente está indo rumo, assim, sabe? O que vinha é lucro. Ai, ai. Raquel? Só que eu assim, então, bem de boa, assim. Eu achei até que os estudantes iam dar mais trabalho, assim, por ser integral, né?
mas até que eles reagiram bem por essa parte, assim. Eu sabia que aqui quem está dando mais trabalho são as famílias, os pais? Os alunos estão uma gracinha, gente. Nossa, eu estou, assim, muito feliz, né, com a forma como eles estão evoluindo. Não sei se não sei se é essa proibição do celular, né, mas a gente vê, assim, uma evolução tão significativa. Tem alunos aí que eu acompanho, né, que eram meus no programa Mais Aprendizagem, que agora são meus na recomposição. Então, eu vejo ali uma evolução tão significativa daquele aluno que chegou enquanto aluno de 7º ano para mim, né, lá no Mais Aprendizagem, e hoje no 9º ano, quanto ele evoluiu e quanto ele está evoluindo ao longo dos meses desse ano, sabe? Então, isso deixa a gente muito feliz, não sei. Eu acho que o celular estava tirando eles muito do foco do estudo, o celular, né? sim, e ainda mais agora que tem a lei que ajuda, né, a dar mais credibilidade, porque só o professor, assim, não ia, né? Não, Então, e agora aqui, ninguém leva celular para a escola. Aqui, realmente, as famílias, nesse ponto, né, abraçaram. Lógico, a gente tem alunos que estão chegando atrasados, não sei se acontece nas escolas de sim, vocês. acontece. Hoje teve um aluno que... Tem porque daí vão dormir tarde, porque ficam no Sim. celular, aí chegam, às vezes, no intervalo da manhã, né, e a gente até disse, se aconteceu um imprevisto, venham, nem que venham, mas que não seja uma rotina, né, exatamente, Mas porque geralmente na são verdade, é a 9 falta dos aulas, né, pais, né? isso mesmo, é responsabilidade, quem que é o responsável, quem que é o Para adulto? mandar eles, né? Imagina, a minha tem 14 anos, eu disse que eu ainda acordo ela, preparo o café e vai para a escola. Imagina aquele que às vezes está lá no 6º ano, que não tem ninguém por ele, para acordar ele, tá na hora de você ir, porque eles dormem, até a gente às vezes desliga o celular e dorme de novo, né? Imagina. Sim, a criança, né? Então, A tem escola- alguém que puxa eles, né? A escola que eu trabalho, ela é uma escola que é mais de periferia, né? Então é bem complicado, porque os pais às vezes trabalham na roça, saem bem cedo, aí deixam dormindo e eles pegam e levantam bem mais tarde. E enquanto ao celular também, eu percebi também, igual a Marilza falou, a melhora deles em relação ao celular. No início, eles ficaram bravinhos, né? Queriam questionar bastante sobre onde já se viu essa lei, quem inventou, não sei o quê, mas agora não. Às vezes, lá, ainda você pega um ou outro que às vezes leva, mas não é mais do jeito que era antes. Eu também acho que teve mais um avanço bem melhor, assim, em relação à aprendizagem deles. Tá, a professora Marilza é da recomposição de português e matemática junto ou só de um dos dois? Eu sou a docente 1 em um nono com a língua portuguesa, e sou docente 2 em outros 2 nonos com a língua portuguesa, mas eu também sou dessa que comecei agora esses dias atrás, e daí não tinha professor, daí teve que aumentar um pouquinho meu potencial para ter professor para atender essas turmas, né? Então, até isso ficou um pouquinho complicado. Às vezes, ali, até num exemplo que a prof citou durante a reunião, né, que teve professor que chegou há pouco na escola, muitas vezes não é nem por má vontade, né, é por falta de professor mesmo. Aqui no meu município, né, entrou para cotejamento e tal, e não teve professor, então teve que aumentar meu potencial, porque eu tenho também o estágio probatório, eu sou formadora, estou na coordenação de área de linguagens, que também é uma novidade para mim, e tenho língua portuguesa, 6º ano. Pensa a cabecinha. E aí eu participo aqui do GE também, porque eu tenho que estar por dentro das novidades, né? Então, é bastante função. Mas como a gente aprende, né, gente? Como a gente aprende. Nossa, eu aqui com vocês em 2 encontros já aprendi muito sobre a escola integral que eu ainda não sabia, né? Hoje é o nosso 2º encontro, e só eu ouvindo vocês e vocês aí compartilhando. Como é importante, né, a gente tá aqui se mantendo atualizado. Eu falo, professor quer estudar, não adianta. Sim. Por mais que digam que não, isso nos faz bem.
né? Mas a gente quer aquele outro lado também, né? Que é a valorização, que é algo que deveria caminhar junto conosco, né? Junto com a formação, a valorização. Em especial pela comunidade onde a gente atua, né? Que a gente percebe, assim, que seria o primeiro lugar, né? Que precisaria haver esse respeito, essa valorização da escola em tempo integral, né? Muitos pais são convidados a estarem lá conosco. Houve queixa do almoço, pais que se queixaram foram convidados a almoçar junto para conhecer como que é o almoço. Gente, que almoço? Tem dias que na minha casa eu não tenho almoço que os nossos alunos têm na escola, né? Eu venho porque eu tenho meus filhos, né? Mas senão eu almoçaria todos os dias, né, na escola, porque o professor da escola integral, ele tem esse direito também, né? Porque muitos vêm de fora, aqui, por exemplo, como eu falei, né, não tem o corpo docente completo só no município, porque é uma cidadezinha bem pequenininha, de 13 mil habitantes. E, então, muitos professores vêm de cidades vizinhas, cidades próximas. Imagina ter que voltar em casa com 1 hora de almoço? Aí não dá, né, gente? Aqui também tem professor que vem de outras cidades ali, também fico pro almoço, né? Eu, de vez em eu fico só um dia, daí os outros dias eu venho para casa fazer almoço. E como que é importante, né, Kátia, esse momento do professor com os alunos, almoçando junto, né? Eu E achei os pais assim... também vieram, uns quantos vieram, foram convidados, né? E eles vieram, almoçaram com as piazadas ali, parece assim que os alunos se sentem mais orgulhosos, né? E uma coisa que eles fizeram para a reunião que teve ali para a recomposição da aprendizagem, o aluno escrevia uma cartinha para os pais. Daí, no dia que o pai vinha, o pai recebia a carta do seu aluno, daí dava uma resposta para ele, né? Que lindo isso, ó. Bem legal. E, assim, e ainda tem pais que o aluno escreveu a cartinha e ele não veio, sabe? Foi mandada a mensagem e ele não... Tá triste até de coitado, né? Porque, na verdade, ele não quer ele, né? Tipo assim, ele mora com a avó, então, e ele escreveu essa carta para a mãe dele, né? Daí foi ligado para a mãe e tudo, mas mesmo assim, ela não veio. Ele disse que vinha, no dia não chegou. E a escola de vocês é o primeiro ano? É o nosso primeiro ano também. É o primeiro ano. A minha já é o 3º ano de integral. Tudo isso que vocês estão falando aí, a gente já enfrentou no primeiro ano. Eu era diretora auxiliar no primeiro ano e no segundo. Esse ano eu estou em sala de aula. Tudo isso que vocês estão falando aí, eu estou fazendo uma visão lá de 2023, que deu o ano do início, né? E realmente, não são os alunos que dão trabalho na escola, são os pais. Os pais dão muito mais trabalho do que os próprios filhos na escola. Porque, às vezes, as crianças chegam, comentam alguma coisa assim, eles levam por outro lado, nada a ver, em casa de merenda, essas coisas, e realmente... essa parte é bem complicada. Agora, nós já estamos no 3º ano, então agora já não tem mais, sabe, tanto problema, assim, né, tanta... É isso que acalenta a nossa alma, pensar que daqui a pouquinho isso vai passar. Isso, então, nesse sentido, nosso já não tem mais, eles já estão acostumados. Nós, desde o primeiro ano que se deu início ao integral, nós cortamos celular. Nós recolhíamos 7 horas da manhã, que era o horário que eles entravam, a gente já passava com as caixinhas e recolhia o celular. E, inclusive, continua até hoje. Eles podem trazer o celular para a escola, mas o celular é recolhido. Então, durante o dia, eles não pegam mesmo o celular. E isso já faz 3 anos que a gente está trabalhando dessa forma. E a gente viu muito resultado, né? Agora, Marilza, uma coisa que eu achei interessante que você falou foi da eletiva. Não tem uma eletiva da recomposição de aprendizagem. Vocês vão montar um stand no dia da culminância, é isso? Isso, a partir do que está sendo trabalhado com a recomposição, tanto de matemática, né, algumas dinâmicas que a professora de matemática está usando com eles, né, em sala de aula, compartilhar nesse momento com a família, com os demais alunos, para eles compreenderem, porque às vezes eles ficam pensando assim, nossa, mas já tem a disciplina de português, já tem a disciplina de matemática, o que a professora Marilza está fazendo lá com a recomposição de língua portuguesa junto com a professora Elisângela, que é de matemática, né? Porque deu certo da professora de matemática ser a professora de recomposição de matemática, e eles percebem a diferença da aula de matemática
com as metodologias, a interação da docente, como que ela, né, age ali com eles, da aula de recomposição quando eu estou junto. Então, são aulas bem diferentes, né? Não só de conteúdo, mas até metodologias, né? Então, isso é muito bacana eles perceberem. Mas fala mais, Cristiane, o que mais que dá certo aí pra gente? Nossa, gente, estouraram bastante. 15 segundos para acabar e a Marilza tá ali ainda. A gente queria ficar mais, Wanda. É bom, né? E o pior é que eles deixaram muito curtinho até para fazer e compartilhar, que essa parte é boa. A tua ideia, Darite, eu fiquei escutando aqui, estavam com essa ideia bem parecida lá, mas não... o contexto ficou um pouco diferente, não sei se vai rolar. Ó, a galera tá voltando, depois a gente continua. Obrigada. Todos sendo abduzidos e abduzidas aqui ao nosso grupo principal. Ninguém pediu ajuda, acabei ficando escondida aqui, acompanhando mais a equipe que ficou na gravação, né, na parte principal aqui. Mas imagino que tenha sido bem proveitoso. Pera, deixa eu ter mais gente para voltar. Deixa eu apresentar aqui minha tela para a gente, então, né, retomar aqui brevemente a nossa discussão. Enquanto a galera está voltando, eu acho que vocês conseguiram, né, aproveitar um pouco esse momento para compartilhar mesmo, né, aonde vocês querem chegar. A proposta era justamente trazer uma reflexão pessoal, né, para onde vamos, e pensando nesses próximos passos dentro do contexto de atuação de vocês, visto que aqui a gente está, né, além de professores, também equipe pedagógica, diretores, técnicos, então é bem importante a gente pensar em todo esse contexto. Eu vou pedir gentilmente, ele está até sugerindo 3, mas acho que eu vou me limitar a 2 para a gente não ultrapassar muito e extrapolar o tempo ali para deixar vocês realmente preencher o portfólio, né? Se alguém gostaria de rapidamente comentar, né, o que mais chamou a atenção nesse momento, de vocês escutarem ou até mesmo compartilharem, né, o que vocês pensam em relação a essa trajetória, né, as ações que vocês têm tanto desenvolvido quanto pensando, né, para que, né, ocorra todo esse engajamento durante esse processo. Algum voluntário ou voluntária para compartilhar com a gente rapidamente? Não é possível que 30 e poucas pessoas não tenha ninguém que gosta. Eu sei que vocês compartilharam lá entre vocês, mas, né? Léo, por gentileza, compartilhe rapidamente aqui para um pouco das ideias que vocês, né? Tanto que você ouviu quanto as que você contribuiu. Isso, então, bem rapidinho, né? A questão dos descritores, são analisados os descritores que os alunos apresentaram mais dificuldades, os demais componentes curriculares passaram a trabalhar também esses descritores quando do trabalho dos conteúdos, a apresentação dos descritores para os alunos interpretarem o que é o descritor, qual que é o objetivo da aula, então se dedicar para esse entendimento, a contextualização dentro disso. Com um grande problema, por exemplo, na minha escola, que não tem professor de matemática, faz 60 dias que Jesus Cristo amado, que não se acha professor de matemática, os outros professores adaptados, tentando ajeitar por aí o professor lá de biologia dando matemática, sei lá, química dando matemática, e nós de geografia tentando dar matemática. Mas assim, claro que a gente pensa em fazer o melhor e que os alunos cheguem o melhor possível, né? Mas sem cair muitas vezes, e cai naquele adestramento. Como dizia o Ausbel, né? Eu tenho que ter intencionalidade, mas o aluno tem que querer aprender o que eu faço com esse produto, e essa é a dificuldade, questão de leitura, questão de interpretação, vocabulário, português, matemática, se dedicar à questão, a se aprofundar, trazer isso para a realidade. A gente provoca inúmeras atividades ativas, contextualizadas, mas parece ainda que eu aprendo para a escola e fica na escola e aquilo ali tá bom, se fui bem, fui. Se eu fui mal, eu não tenho nem frustração, o aluno não tem mais frustração, Wanda. Ele tira 2 ou 3, ele dá risada, diz, eu tirei 2, melhor que tira 0. Mas a gente vai tentando, vamos indo, vai dar certo uma hora.
Eu acho que esse é o caminho, né, Léo? Acho que a gente traça aqui não só sugestões, mas ações que sejam possíveis, mas que a gente recalcule, né? Tem a possibilidade de recalcular a rota. Você hoje não foi o único que comentou essa questão de faltar professor, né? Aqui até comentário, não consegui ver quem foi, de chamar o concurso, então a gente tem uma via de mão dupla, porque a gente sabe que tem poucos professores se formando, então terá aquela pane daqui a algum tempo, mas atualmente a gente já sente um pouco algo previsto para daqui a alguns anos, pela falta, né, de profissionais para a gente conseguir atender toda a demanda da escola. Léo, muito obrigada pelo compartilhamento, né, eu acho que deve ter sido muito proveitoso, porque vocês detalharam bem essas ações, né, entre vocês todos. Convido também mais um voluntário ou voluntária, gente, por gentileza, falar de forma breve, assim, que mais chamou a atenção do que vocês ouviram e também puderam compartilhar. Pode ser eu? Por gentileza, eu não vi quem foi o Carlos. Carlos, professor Carlos. Bom, nós tivemos um tempo para se desabafar um pouco, cada um se desabafou. Hoje eu estava irritado porque só tinha pepino na escola e não tive tempo de fazer nada das minhas coisas. Sou coordenador de área, então estou sentindo na pele o que a direção sente e já estou vendo que, coitado do diretor. Então, assim, eu vou citar algumas coisas que a gente falou. Do que eu falei, eu resumi só a metade, porque não pode deixar escrito aqui. Então, vamos lá. Participação em grupos, em reuniões em alinhamento e recomposição de aprendizagem, como coordenador de matemática, principalmente, né, observação de sala de aula, comunicação assertiva e apoio total aos professores no desenvolvimento de conhecimento. Palavra em foco agora, foco na aprendizagem. Acompanhamento de índice de escritores de menor acerto e alunos abaixo do básico, né? Então, fazer uma triagem em cima dos alunos abaixo do básico. Toda a equipe focada nos nonos anos e terceiros anos. Pressão total em cima da equipe, para que a gente não tenha reprovação. Alunos fazem tantas provas e simulados que se perde o sentido e a vontade de ir bem na prova para valer no final. Então, esse é um medo, esse é uma, sabe? Não que isso possa acontecer, mas é um medo. Menos sala de aula e mais plataformas. Então, está tendo bastante plataforma, os alunos, que nem o professor falou, eles estão perdendo aquele medo de ir mal, dão risada, se vão mal nos quiz, tiram zero, não estão nem aí. Então, tá estranho essa nossa nova geração. Metodologias ativas, e o que se mais fala agora, no desespero, objetivos de premiar os alunos pela leitura da avaliação e não ir direto no gabarito. Então, é isso que a gente está discutindo nas reuniões agora de recomposição. É uma forma de premiar, porque senão nós vamos ter péssimos resultados no final, porque já estão desanimados agora. Tá? Então, isso seria uma discussão que a gente falou na nossa equipe. E é uma discussão densa, né, Carlos? Acho que o premiar, eu brinco lá na escola, que eu chamo carinhosamente de suborno, né, pedagógico, a gente acaba, né, a gente se prestando a fazer algo que deveria ser o básico, né, para o próprio estudante, chegamos a isso. Mas, enfim, agradeço, Carlos, eu acho que traçar essas ações, né, pensar em estratégias fazem parte ali, né, do nosso trabalho. Diante de ser para o foco no SAEB ou não, mas, né, pensando de fato ali na ponta que seria a aprendizagem dos estudantes, porque não existe um IDEB, né, ou esse índice que é verificado, se eles realmente não aprenderem. Então, a gente precisa focar, o certo, a foca seria na aprendizagem, né, não somente no processo ali avaliativo em si, porque a avaliação ela é um dos itens, né, que são contemplados para verificação, né, pelo IDEB. Então, eu acho que é além. Claro, a gente vivencia esse momento, não tem muito para onde a gente fugir, infelizmente, agora, mas tentar levar até com leveza, né, um pouco de também a questão eu acho que foi você que comentou, Léo, agora, a questão de ter assertividade, né, nessas ações é muito importante para que a gente tenha sucesso ali todo esse processo. Agradeço, Carlos. Alguém colocou aqui, eu não estou conseguindo ler, gente, a mensagem inteira no chat.
Deixa eu tentar aqui só fazer um negocinho no meu chat para ver se melhora. A Eunice colocou aqui a questão do presenciômetro, né? Então, é uma forma de cobrar ou até premiar a questão da presença deles, né? Que também é o item hoje que a gente preza muito, né? E verifica, né? Digamos assim, todo o aproveitamento deles na escola. Porque, claro, se eles não forem, eles não aprendem também. Gente, agradeço, espero que realmente tenha sido, né, proveitoso para vocês e bastante produtivo. Hoje, então, é o primeiro registro ali do portfólio. Todo mundo conseguiu encontrar o portfólio? Professora, diga. Eu de novo. Eu encontrei, mas cadê o link? Para colocar o que sabe, você vai ter que ir no seu Drive. O link da atividade é aquele link que vocês fizeram uma cópia. Carlos, tranquilo. Ficou no seu Drive. Se você abrir o seu Drive, tem lá um recentes. Vai aparecer esse arquivo que você editou de forma individual. Passando o mouse em cima dele, acho que vai aparecer acho que 3 pontinhos, eu não lembro agora de cabeça, deixa eu só confirmar aqui que eu estou com o Drive aberto. Você consegue copiar o link daquele arquivo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela para ajudar a Alexandra, que talvez possa ser a dúvida de outros colegas também. Como o link hoje ele é individual, eu não consigo postar o seu link, a não ser o da Neia, que eu acabei fazendo uma cópia para ela. Então, quando eu abro o meu Drive, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, eu abri meu Drive. No meu Drive, como que eu localizo agora, para ser mais rápida e breve aqui, porque se você não criou, não renomeou a cópia que você fez, vai ficar um pouco difícil. Então, como que vocês podem fazer? Aqui no canto, deixa eu marcar o texto aqui, ó. No canto esquerdo tem como que eu falo, gente? Uma barra de ferramentas. Clique nesse Recentes. Nesse Recentes vai abrir tudo que você, né, acabou acessando por último, inclusive hoje, principalmente. Como vocês fizeram uma cópia e editaram hoje, muito provavelmente esse arquivo esteja aqui. Aí vem nos 3 pontinhos, ó, em cima, e vai aparecer uma opção de compartilhar. Aí você clica, passa o mouse em cima no compartilhar, vem aqui em copiar link, e aí dá um Ctrl V lá na página do portfólio. Consegui ajudar a gente, quem não tinha conseguido? Eu vou tentar, vamos lá. Se não conseguir, depois você me manda uma mensagem no privado que eu tento te ajudar, tá? Eu não consegui não, professor, o meu até sumiu. Sumiu? Está na Escola? Estou. Quem não conseguir, eu vou dar a dica do seguinte, quem não conseguir, deu tudo errado. Eu fiz um print, eu já encaminhei para a turma B, né? Eu coloco no mural também, tá? Para a turma B. E eu fiz 2 prints, tá? Um até quando o Carlos falava que faz parte da turma do professor Lucas e quando o Léo falava que faz parte da turma B. Eu encaminho, vocês podem colocar só o print, porque daí era o momento do compartilhamento. Então, quem não conseguiu o link, deu ruim total, eu vou passar para a Marisete, que eu acho que foi ela que entrou em contato com vocês, ou a Letícia, para elas encaminharem para quem é da turma do professor Lucas o print para ajudar, caso não consiga o link, porque o link ficou privado para cada um de vocês. Mas tentem fazer esse caminho, gente, lá no Drive, no Recentes, para ajudar, às vezes, o que a gente pode fazer. Aqui eu consegui. Conseguiu? Se eu conseguir, qualquer um consegue? Meu Deus! Podem divulgar em tipo lá, apresentações, porque foi um link de apresentações que vocês editaram. Então, quem quiser até filtrar um pouco essa busca, pode filtrar em apresentações recentes, vai aparecer o link que vocês editaram. Vai aparecer um arquivo tipo assim, ó, cópia de PPI, underline, apoio, blá, 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 blá. Deixa eu ver as mãozinhas levantadas. Alguém tinha falado que não tinha conseguido? Foi a Leonice ou teve mais algum colega que falou que não tinha conseguido? Não, prof, eu coloquei, quando você postou ali, eu já copiei e coloquei. Pode ser sem estar completado ou ele vai completar por conta lá? Ele atualiza daí, Leonice. O que você viu, ele atualiza automático. Então tá bom, obrigada. Bom, imagina. Oi, Virgínia, pode falar. Oi, professor, hoje não tem o formulário? Tem, daqui a pouquinho, calma. Então tá bom. A Virgínia é ansiosa. Falei, será que é eu que tô... Eu escutei tchau aí, daí não tem formulário? Não, agora eu vou mandar o formulário, já seria o próximo tópico, inclusive, mas tem o portfólio, né, como eu disse no início, para vocês se adiantarem, tá?
Então tá bom, obrigada. Imagina. Deixa eu só passar aqui, já vou encaminhar o formulário para vocês, é bem agora. Quem é, por exemplo, a própria Virgínia, que é da turma J, está aqui com a gente hoje. Virgínia, você responde turma B, tá? Por favor. Quem é a turma do professor Lucas também vai escrever hoje turma B. Porque vocês estão fazendo, na verdade, participando da reunião da turma B. Então, vocês colocam correspondente à turma B. O nosso tema é Programa Paraná Integral, está aqui no slide aqui embaixo, tá? Alguém levantou a mão? Será que foi a Ana Paula? Foi a Silvia. Silvia, pode comentar, por favor. Wanda, então, nós que somos de outras turmas, coloca a turma B. Isso? Hoje coloca a turma B. Vocês sempre preenchem para a reunião que vocês assistiram. Beleza, tá? entendi. Imagina. Professora? Oi, Ana, pode comentar. Acaba agora 7h40 ou 7h50? 7h50. Vocês estão ansiosos? O do Lucas acaba antes? Será que o do Lucas começava às 18 horas? Não sei. Não. Às 18h10? 18h10 até 19h. Não, o do Lucas é das 6 às 7h40. Ah, então a minha turma é 10 minutos depois da dele. Minutos depois. Ah, vocês não entraram antes, não, né? Vocês entraram antes? Não, eu entrei 6h10 mesmo. Ah, tá. Então acho que é isso, Ana Paula. Acho que é por isso. A minha turma começa 10 minutos depois da turma dele. Oi, quem que me chamou? A nossa turma é o quê? B. B de bola. B de bosque. Quem que chamou? Foi a Leonice? Eu que uso o formador para 2 aulas de hora atividade, eu tenho que colocar só uma normativa lá para justificar ou tem que ter um print? Não, você só pode. No ponto, você diz, no registro, ponto da escola? Isso. Você só coloca justificativa, uma aula ou 2, não sei se você tira as 2 juntas, formadores, só. Não precisa colocar nada, porque é automático, tá, Leonice? Vocês estão cadastrados no SERI, se o diretor questionar, ele que vai precisar buscar no sistema que eles recebem até um link para verificar a sua frequência. É que a minha diretora falou hoje que eu tenho que colocar print, um monte de coisa. Não é esta a orientação, Leonice, não é mesmo, tá? Se você quiser, me procura no privado que eu te encaminho o link que tem as orientações para o acesso, tá? Obrigada, então. Caso a diretora precise. Estão terminando, então, o formulário, gente? Todo mundo conseguiu acessar? Enquanto vocês terminam o formulário, até para eu finalizar algumas informações aqui, acho que não vou atrapalhar muito, a gente coloca aqui algumas ações que acontecem na escola, né, por parte da mantenedora, organização da mantenedora, que aconteceram, né, inclusive, semana passada, a própria Prova Paraná, que é a prova, né, diagnóstica, a primeira edição, 30 de maio ainda, né, essa semana, a gente tem o prazo final da homologação das equipes multidisciplinares para a educação nas relações étnicas e raciais. No dia 1º a 3 de julho, nós teremos a avaliação diagnóstica, né, que é, na verdade, a recomposição, como vocês sabem, para o SAEB. Alguém me avisou aqui que precisa dar uma saidinha, não tem problema, obrigada, já registrei aqui tua frequência, né, na turma diferente. E aí nós temos também, né, o que é bem importante, adoro essa informação, 10 a 23 de julho, um recesso escolar. Só uma agenda aqui para a gente relembrar alguns detalhes. Nosso Saiba Mais, oi. Nós da turma do professor Lucas, a gente coloca a turma B ou a nossa turma N mesmo, que é a turma dele? Turma B, Lincoln, turma B, porque vocês assistiram a reunião na minha turma, tá? Tá joia, obrigado, professor. Imagina. Prof, oi. Eu tô tendo que incomodar você, perdão. Imagina. Tô igual aqueles alunos de pré-escola. Lá no portfólio, aquelas primeiras páginas a gente exclui e deixa todas. Tem a indicação lá, Leonice, que você pode retirar para entrega. Tá. E tem as que estiverem escrito retire para entrega, se você já leu, está ciente, daí pode excluir, não tem problema. Já pode ir direto para que tenha a sua identificação, seu nome, e aí a das reuniões, né? 2, 4, 6 e 7. Enquanto vocês terminam, então, gente, o próprio formulário, nesse encontro de hoje,
a gente tem no slide algumas referências, então vocês podem acessar, elas estão todas pautadas no que a gente discutiu hoje em relação ao SAEB, tá? Então é isso que a gente coloca. Não está na biblioteca do Classroom, mas ele fica no slide que a gente deixa, acho que o professor Lucas também deixa para vocês, do material utilizado na reunião. Então vocês têm acesso a tudo isso. Beleza? Vou parar a apresentação para fazer um print dessa turma gigante de hoje, né? Desejando melhoras, boa recuperação para o professor Lucas, né? A galera que é da turma dele. Deixa eu só mudar aqui o layout para eu conseguir printar todo mundo, senão eu não vou conseguir. Acho que vai dar boa. Não vou conseguir. Peraí, deixa eu só mudar, gente. O esquema que não deu boa ainda. É muita gente, ele não está deixando. Que engraçado. Que engraçado, não sei se vai aparecer todo mundo. Espera aí. E olha que eu coloquei para aparecer 50 blocos e não quer aparecer, mas tudo bem. Vou pedir, então, né, licença para fazer o print, vou encaminhar para vocês, e aí os 5 minutos restantes, vocês, caso tenham feito todo o formulário, o print do portfólio, não tem nenhuma dúvida, depois do print vou, né, dispensá-los, claro. 1, 2, 3 e... Print feito. Talvez algumas pessoas não apareceram porque ele não curtiu mesmo. Não conseguiu... Sei lá, gente, parecia todo mundo, mesmo eu mudando aqui a configuração. Então, quem já preencheu tudo que precisa, quero agradecer a presença, né? Espero que vocês da turma do professor Lucas, né, tenham se sentido acolhidos e desejar, não sei ainda se ele retorna semana que vem, mas se eu, né, atender vocês, serão, claro, sempre bem-vindos aqui com a gente. E desejar a ele, claro, né, uma boa recuperação também, caso ele veja a gravação de como foi a reunião com a turma dele. E para a galerinha da turma B, né, obrigatoriamente, semana que vem a gente se encontra. Quem é das outras turmas que faz, né, também formadores comigo, a gente se encontra na semana que vem. E um bom restinho de semana, gente. Obrigada, igualmente. Obrigada, professora. Eu que Boa agradeço, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchauzinho para vocês. Tchau, até.